Vai lá, Douglas. Boa tarde, boa tarde. Olha, essa pergunta é de quem gosta de física, meu É irmão. triste. Eu queria que ele não tivesse perguntado, não. Pois não é, rapaz. Eu tive que fazer um negócio desse. Mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui. E será que eles vão ser sinceros? Vamos esperar, né? Quem aqui odeia física? Minha nossa Tamo junto. senhora. Eu também. Ele é o único que gosta. Sabe? Eu tenho pavor disso. Como é que tu gosta desse Eu negócio? não sei. Aconteceu, né? Caiu no meu colo. Rapaz do céu, quando a gente vai ver física, você lembra daquelas aulas maravilhosas em que a gente tinha uma lista de fórmula que a gente tinha que decorar um monte de fórmula para poder chegar a uma resposta? Ainda bem que tudo isso já passou, né, professor? Né? Ave Aí a gente Maria. testava a primeira, não deu. Testava a segunda, não deu. Testava a terceira, não deu. Ei, mas peraí, se eu misturar a primeira com a terceira, aí dá um... Dava pelo menos para sair alguma coisa. E olha, regra de 3 foi a única coisa que a matemática inventou boa para qualquer coisa, né? Que o digam os professores de química, né? Estequiometria, né? Nossa, o que é aquilo? Mas hoje a gente vai tentar buscar ver essa história de física por um outro ponto de vista. Competências e habilidades. Fala, mas como assim? O que são habilidades e o que são competências? Bom, são padrões que a gente vai começando a desenvolver, né? A gente vai se tornando hábil para executar determinadas atividades. E as competências correspondem a um conjunto de habilidades. Por exemplo, a competência 1 fala compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, ou seja, nós não descobrimos a ciência, nós construímos a ciência com base nas nossas observações. Aí ele fala, percebendo os seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. O que isso quer dizer? A ciência não é neutra. A ciência, ela é construída baseada nas necessidades humanas e no pensamento humano que é imperfeito. E ela não é estática, né? Ela é sempre mutável. Ela vai sofrendo o que a gente chama de ruptura, né? A gente acha que ela vai evoluindo, né? Como é que se diz? Linearmente, mas não. Alguém aqui viu como é que cresce um caranguejo? Não. Você já notou que o osso, entre aspas, do caranguejo é por fora? Então o que acontece com o caranguejo? De tempos em tempos ele tende de se desprender do seu exoesqueleto para poder crescer e refazer. São as mudas ou ecdícies, né? E nesse contexto a ciência faz a mesma coisa. Chega uma hora que ela não consegue mais se conter naquele ambiente, ela precisa mudar de roupa. E assim a gente sai de Aristóteles para Newton, de Newton para Albert Einstein. E quem assistiu aquele filme sobre a bomba atômica? Oppenheimer, um filme legal. São 3 horas histórico, viu? Caramba, você acha que vai para aquele filme e vai ser uma desgraça. Você fala, não, são 3 horas de porcaria, eu não vou aguentar. E quando você vê lá, você... Já acabou? Cadê o resto, né? Então tá aí, você vê lá que a ciência, ela está num contexto econômico e social. E a primeira habilidade que a gente vai ver aqui é a habilidade mais presente na prova. Douglas, em média, caem mais de 2 questões só a respeito dessa primeira habilidade, que é reconhecer as características ou as propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Douglas, como assim? Você precisa saber quais são as propriedades de uma onda. Me diz alguma aí, Thompson. Propriedades de onda que estão relacionadas às propagações, os próprios fenômenos. E as ondas, elas têm algumas características que são próprias delas e que as diferenciam. Por exemplo, comprimento de onda,
frequência, amplitude. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu sou uma das pessoas que os técnicos de som mais odeiam. Você fala, Douglas, que pessoas são essas? As que trazem o próprio microfone. Aí eu trouxe esse microfone aqui, aí toda a vida eu já sei, eita, lá vem uma careta. Olha que a gente precisa, cada microfone desse aqui, envia uma onda eletromagnética para a mesa de som. Para a receptora. Que vai transformar isso em som. Isso. Mas se as ondas tiverem frequências iguais, elas vão brigar. E aí Pode dar uma interferência. Dá uma interferência ruim, o som fica ruim, fica uma desgraça. Aí, o professor de física, né, já traz um microfone que você pode selecionar qual frequência está. As frequências dos microfones aqui estão todas na faixa dos 400 MHz. Aí eu já peguei um de 900. E qualquer coisa eu ainda tenho um de 600 no bolso ali, que eu coloquei só para não ter perigo, né? Qualquer coisa. Mas vamos lá, como é que isso cai no Enem? Bom, vocês sabiam que dependendo da questão que você acerta, você pode pontuar melhor ou pior? O que eu quero dizer com isso? Thompson, eu tive um aluno que chegou e fez 30 questões na prova de ciência da natureza. Maria. Acertou 30. Conseguiu fazer 600 pontos. Chegou um outro que fez 30 também. Eita, 600, não, 700. Teoria da resposta ao item, né? Exato. Fez 30 questões diferentes da do primeiro. Douglas, como é que eu posso fazer nas mesmas 30 conseguir? Não sei. Como é que eu vou fazer isso? As mesmas 30 questões? Como é que eu vou fazer isso? É porque cada uma tem uma pontuação, tem um valor, uma valoração que você vai utilizando. As mais fáceis você não pode perder, de jeito nenhum. E como saber quais são as mais fáceis? As mais fáceis são como esta daqui. Para você identificar. Douglas, como é que eu reconheço isso? Toda questão do Enem, você precisa começar olhando o comando, ó. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno de... Então ele quer que você reconheça qual é o fenômeno envolvido aí. Aí você volta para o começo da questão para ver do que se trata. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Douglas, como assim? Você pode ter uma onda que vibra só nessa direção, só na vertical ou só na horizontal, ó, desse jeito. E é isso que ele quer que você diga. Bom, como é que eu vou separar as imagens aí? Como é que funciona o cinema 3D? E vem um problema. Douglas, eu não tenho a menor ideia. Não tinha. Vamos tentar entender? Quando a gente olha uma vibração, ela pode acontecer nas mais diversas direções. Quando a gente usa os óculos do cinema 3D, ele só deixa passar a vibração em uma única direção. Ele funciona como um filtro. Se vier uma onda vibrando nesse exemplo aqui na horizontal, ele não vai deixar passar. Ele só deixa passar vibrações na vertical. A gente pode observar que lá, antes de passar a onda, você pode observar como tem muitas oscilações, vários sentidos. E depois que passa, melhora a visualização. Existe só um sentido aí. Não é legal? O nome desse fenômeno é a polarização. Com isso você já responde a questão. Mas você fala, Douglas, e como é que isso funciona no cinema 3D? Bom, existem algumas maneiras de você polarizar a luz, né? A onda luminosa que a gente enxerga. Ou por meio de refração, usando óculos, ou por meio de reflexão. Ambas as situações já apareceram em provas e em questões do Enem.
Tá, mas o que isso muda a minha vida? A luz solar vem com vibrações em várias direções. Todas as direções. Ela é chamada luz natural não polarizada. Quando essa luz, por exemplo, incide na água, a água polariza, só deixa vibrar em uma única direção. E aí, os cientistas tiveram uma ideia que permitiram tirar fotos de peixes que estão debaixo d'água. Vocês notam alguma diferença entre a primeira foto e a segunda foto dos peixes? Em uma delas você vê o reflexo dos raios de luz, e na outra você não vê. O que aconteceu? É interessante. Na hora que a luz do sol reflete na água, ela se polariza, vibrando apenas na direção horizontal. Na hora que você coloca os óculos, esses óculos não deixam passar a luz que vibra na horizontal. Justamente a luz refletida. E assim você consegue enxergar bem os peixinhos, porque não vai ter aquele brilho da luz do sol refletindo na superfície da água. Então, para que serve física? Para a gente tirar foto bonita. Né? Porque às vezes a gente fala, pô, para ver cinema 3D. Você fala, mas eu lá sei que diabos é cinema 3D. Calma. Coloquei aqui um experimento que vocês vão fazer comigo agora. Estão vendo um triângulo e um círculo? O que você vai fazer? Você vai pegar um dedo e um olho. Você vai deixar um olho aberto e um dedo esticado. Vai fazer aqui comigo, ó. Você vai pegar o seu dedo e vai alinhar com a bola. Um olho só aberto. Só um olho aberto. Fecha o outro. Agora, sem mexer o dedo, troca de olho. O que aconteceu? Eu não sei vocês, mas na hora que eu troquei de olho aqui, parece que mudou de lugar. Mudou para vocês aí também? O que é isso? O nome disso é o que a gente chama de estereovisão. Nossa visão ocorre por meio de dois pontos de vista. Como é que os dedos, como é que seu cérebro sabe que seu dedo está mais perto de você do que aquelas bolas? Estão aqui os seus dois olhos. Coloquei um lápis porque desenhar um dedo dá muito trabalho. Então está aí o lápis. Você tampou esse olho. Aquele olho vai encontrar o lápis alinhado com o círculo. Na hora que você troca de olho, o lápis ficou alinhado agora com o triângulo. E isso informa para o seu cérebro que o lápis está mais perto de você do que aqueles outros objetos. Então, se algum dia você ficar cego de um olho, você vai perder a noção de profundidade. Então, se você gosta muito de jogar ping-pong, quem aqui joga ping-pong? Pronto, desafio que eu vou dar para você. Você é bom no ping-pong? Professor, não, aí lasca, né? Quem aqui é bom, assim, campeão de ping-pong? Tênis de mesa, porque é mais sério, né? Tênis de mesa. Pronto, 2 campeãs de tênis de mesa. Desafio, colocar um tapa-olho. Duvido dó você ganhar uma partida com um tapa-olho. Você vai jogar com olho só. Não dá, porque você perde essa noção de profundidade. Tá, e então o que acontece? Cada olho, na hora que você abre os 2 olhos, cada olho enxerga esse lápis alinhado com algo diferente. Você vai ver com este olho alinhado com o triângulo e com este outro olho alinhado com o círculo. Ah, beleza. E aí o que o cinema faz? Para te dar a impressão de que a coisa está perto de você como o seu dedo e não lá na tela do cinema, ele coloca 2 imagens juntas na tela. Só que cada imagem tem de chegar a um olho diferente. E como é que ele faz isso? Ele joga uma imagem com vibrações de onda na vertical, e a imagem que é para o outro olho, com a vibração das ondas na horizontal. E assim, você utiliza
lentes, uma que só pega a vibração na vertical e a outra que só pega a vibração na horizontal. Se algum dia você for assistir a um filme 3D, você chega lá na entrada dele, ó, toma os óculos, mas toma cuidado, né, que depois você tem que devolver os óculos, né? Na hora que você coloca os óculos, você vê tudo bonito. Na hora que você tira, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Deve ter quebrado, né? Deu para entender como é que eles fazem para deixar e uma imagem diferente para cada olho? Na tela tem as duas imagens e os óculos vão servir para que cada olho receba apenas uma. E como cada olho vê diferente, a sua sensação é de que a coisa está mais perto de você. E aí? Deu para entender a doidice? Então, a gente volta e marca polarização. Perfeito, essa questão é tranquila, né? Não é Ótimo. uma questão legal? Eu sempre queria saber como é que era esse negócio de cinema 3D. Gente velha, que não é o meu caso, Nem o meu. né? Usava óculos coloridos. Um lado Era os um óculos, lado era vermelho e outro outro azul. que lixo aquilo, né? Naquele tempo a gente não tinha polarização na história, mas hoje em dia tem. É isso aí, é E que complicado. tal essa questão para você, meu querido Thompson? Ótima, vamos continuar com o ondulatório aí, né? Ó. Vamos observar que quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar as mãos, o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir apenas ouvindo o acorde quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é que ele percebe, ele consegue identificar as notas só pelo ouvido. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos, capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as ondas é A. Aqui vamos observar uma coisa interessante, que às vezes a gente diz assim, em acústica, são 3 características fisiológicas importantes. Você tem a altura, você tem o timbre e você tem a intensidade. Por exemplo, nós estamos usando um amplificador aqui para amplificar a nossa onda sonora. Isso, ele está aumentando a intensidade. Por isso que amplificador está relacionado com a amplitude, ele aumenta a intensidade. Quando você aumenta o volume do som da sua casa, você não está fazendo uma modificação na altura do som fisicamente. Você está aumentando o volume, está aumentando a intensidade. Por que a gente fala isso? Porque é um erro comum a gente dizer, eu vou altear o som aqui. Altear, a altura tem a ver com frequência. E a frequência ou é grave, que é uma frequência baixa, ou é aguda, frequência alta. E o timbre é a forma da onda. Então, quando você percebe notas de um violão, você está percebendo o quê? Na realidade, passa aí. Nota tem a ver com frequência. Agudez, né? Alto, grave, alto, agudo, baixo, grave. E a altura tem a ver com a intensidade. A altura tem a ver com a frequência. Está vendo? Ó, a nossa cabeça confunde bastante, confunde, né? Mesmo, né? A altura tem a ver com a frequência. A intensidade tem a ver com a força, amplitude. A amplitude. Agora, essa daqui eu ensaiei, Thompson. Olha, vamos lá. Aprendi as notas musicais, eu fiz aula de coro, você já fez? Não, coro não. Eu fui aluno do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Maria, chique. Vamos lá. Alguém aqui canta? Eita, alguém aqui toca instrumento?
Eu faço tudo e um pouco mais. Eu só sou meio doido, mas olha só que legal. Quando a gente vai falar das notas musicais, elas são aquilo que corresponde à frequência com que está vibrando. Quando eu começo a dar uma nota musical mais grave, dó, eu posso ir para um outro dó. Dó, dó. Eu vibro as minhas pregas vocais. Pregas vocais. Pregas Você vocais, tem que ser bem... com maior frequência, quanto mais agudo o som. E olha as notas, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse dó é mais agudo que o primeiro dó. Está numa frequência mais alta. Uma frequência mais alta. O primeiro eu estou vibrando 261 vezes por segundo as minhas pregas. Aqui são 500 e... Quanto é que era o primeiro? 261? 522 Hz. Dá para continuar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Muito obrigado. Mário. Né? Eu não tenho amplitude vocal para isso. As suas pregas não são tão boas quanto As minhas pregas são vocais. antigas. Então o que acontece? Isso é a altura do som. Vejam que na hora que eu estava representando, eu estou fazendo que movimento com o meu braço? Eu estou levantando. Isso é a altura. Douglas, então isso quer dizer que quando mamãe falar, minha filha, abaixa o som, é só você parar de ouvir Limão com Mel e passar a ouvir Sepultura. Sepultura, com certeza. Pronto. Porque o Limão com Mel é aquele som. Não, vamos, meu vaqueiro, Não, meu peão, não, meu vaqueiro. não. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Nada está na paixão E valeu, boi. Meu amor, valeu, boi. Ei, Então, dançar, dançar não dá. Então, é só você pegar um negócio mais grave, né? Grave é baixo. Qual é o nome do instrumento mais grave da banda? O baixo. Baixo. Porque o som do baixo é grave, o som do baixo é baixo. Só isso. Deu para entender a diferença? Bom, aí você já falou da intensidade, né? Fraco, forte. A gente também tem o timbre. Eu posso fazer, ó. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Notou que está diferente? Com certeza. É a mesma frequência. Eu posso fazer assim, lá, lá, lá. Você muda o timbre aí. Eu queria ter um professor assim. Com certeza. Eu queria. Né? Então, essas são as diferenças. Agora, no contexto apresentado, qual vai ser a nossa resposta? Volume a gente sabe que era intensidade e amplitude. Timbre é a forma da onda. Pronto. Sobrou o quê? Para distinguir as notas. A frequência. Lembrando que o timbre também tem a ver com cada instrumento musical. Cada instrumento musical tem um timbre distinto. Então, é importante que você ouça, por exemplo, temos um violino tocando a nota Lá, mas temos um piano tocando a nota Lá. A frequência é a mesma, mas os timbres são diferentes. distintos. É. Legal, beleza, né? Aí você chega e fala, pô, mas eu jurava que eu ia ficar aplicando formulinha. Física é legal, cara. Não é fórmula não, aqui não tem fórmula não. Aqui O pessoal fica aí falando, física é ruim. Física é legal, meu. Música, pô. Professor, você vai botar uma conta para eu fazer? Vou. Agora vai, né? Uma Agora regrinha eu vou. de três. Vamos pensar aqui uma coisinha. Com que frequência você vai ao banheiro? Calma, eu não perguntei com que frequência você faz o número 1, o número 2 ou toma banho. Eu perguntei, com que frequência você vai ao banheiro? Tem aluno que gosta de ir numa frequência altíssima. Cara, é um negócio incrível. Na Toda mesma a aula, né? aula, Em toda a aula. Quanto motivo para ficar indo? O que é? O que vocês andam comendo, Incontinência rapaz? urinária. Eu acho que deve ser diarreia, no mínimo, né? Pois é, pode ser. Tem uns que demoram, mano. Eu falo, pô, se eu fosse urinar, era 30 segundos. Esses 10 minutos aí é uma obra completa. Uma obra completa. Bom, o que é a frequência? A frequência tem a ver com a quantidade, mas não só com a quantidade, com o tempo.
Então a frequência com que eu vou ao banheiro são 5 vezes por dia. Pronto. Frequência, número de vezes e o tempo, dia. Né? Então, a gente pega número de repetições por intervalo de tempo. Agora, quando nós temos algo que se repete regularmente, como é o caso do movimento da Terra em torno do Sol, a gente diz que isso acontece com um determinado período. Qual é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol? 24 horas aproximadamente. Calma. Calma. Tu deu uma volta aí, eu pensei, não, uma volta, 365 dias, 365. Professor, você quer me matar, professor? 365 dias, também conhecido como O ano. Né? Então a gente tem uma volta a cada ano. Agora, e o tempo para dar uma volta em torno de si mesmo, a gente que é um aí peão. sim, a rotação é Aí aqui são 24 horas. Pronto. Então a gente tem as 24 horas que a gente gira em torno de si mesmo e tem os 365 dias que a gente gira em torno do Sol. Eu sei, eu sempre quis ser dançarino, mas nunca aprendi a dançar. No máximo eu canto. Pelo amor de Deus, eu não vou te segurar aqui não. Se tu cair. Ô gatinho. Mas voltando aqui. Quando a gente vai olhar aqui para esse problema, ele fala, de acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto? Ele dá isso aí, O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos que vem do coração. A imagem apresenta o resultado típico do exame do paciente, né? Aí ele faz tum, 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 tum. Quanto tempo ele demora para dar um tum? Bonitinho seus pulinhos, gostei. Quanto tempo ele demora para dar um tum? Pessoal, sei lá, né, aqui a gente tem o eixo do tempo em segundos. Ele mostrou que um quadradinho desse é 0,2. 0,2 segundos. Ei, eu estou vendo que o negócio está se repetindo. Tum, tum, tum. Ele. Mesmo espaço, mesmo intervalo. Eles. Eu estou frescando porque você é professor de português também. Tá certo. Quanto tempo demora para fazer esta repetição? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Se cada quadradinho vale 0,2, quanto tempo demora um quadrado? Aquele negócio chamado produto. 5 vezes o 0,2. 5 vezes 0,2, 1 segundo. Ei, esse paciente está batendo uma vez a cada segundo. Quando tiver passado 1 minuto, quantas vezes ele terá batido? 60, famosa regra de 3. Regra de 3. 1 segundo é uma batida, 60 segundos X batidas. Você vai encontrar que o X é 60. Gente, isso é o que o Enem chama de questão média. Dificuldade média. As 2 primeiras que a gente fez são classificadas como fáceis, porque são mera identificação. Você identifica do que se trata. Aqui, não é só identificar. Você tem de, além de identificar, fazer uma outra operação mental, que é a conta. Daí essa questão ser classificada como... E tem uma valoração maior do que as outras 2. Exato. Mas, e ainda tem um negócio esquisito, Thompson. Olha só que interessante. Suponha que nós tenhamos uma prova com 6 questões, certo? 2 fáceis, 2 médias, 2 difíceis. Se eu acertar só as 2 fáceis, eu faço 40 pontos, por exemplo. E errar as outras. Se eu acertar as 2 difíceis, tendo errado as 2 fáceis, eu só faço 10 pontos.
Como assim? Eu Porque acertei a teoria da resposta ao item acha que você tenha chutado. Exato. A teoria da resposta ao item, o TRI, ela pensa assim: só acerta sem ter chutado uma difícil quem acertou a fácil. As fáceis. Não faz sentido a pessoa sair errando tudo que é fácil e acertar difícil. Então, quando vocês estiverem fazendo a prova, eu sempre digo: aluno, estudante, não tem honra. Ah, professor. Já ouviu aquele negócio? Eu estudei essa matéria, é questão de honra acertar essa questão. Não, não é. Se você notar que a questão está difícil, pula. Exatamente. Deixa para depois. Porque vai ganhar mais pontos quem acertar primeiro as fáceis antes de acertar as difíceis. Então, professor, então a difícil vale pouco? Não. Se você acertar as fáceis e as difíceis, a difícil vai valer mais ainda do que aquela fácil. Você vai ganhar os 40 pontos da fácil e mais 60 pontos das difíceis. Na hora que você acerta a fácil, é como se você tivesse um ganho absurdo na pontuação das difíceis. Mas se você acertar a difícil, tendo errado a fácil, você vai ganhar bem pouquinho por ela. Por isso, sempre dê prioridade, né? Tem que olhar as questões fáceis, para você já ir eliminando essas questões. Isso tanto vale para qualquer área do conhecimento. Mas em física é muito visível quais são as fáceis. Aquelas que são diretas, aquelas como a gente já fez, aqui as outras duas, né? Essa aí é média, porque envolve um pouquinho de cálculo. Mas mesmo assim não é um cálculo extraordinário, né, professor Douglas? Dá até para fazer de cabeça, né? Douglas, e o que vem a seguir, hein? Bom, marcamos aqui essa aqui, B de bola, e vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vamos. Pronto. Vamos agora, gente, para uma outra competência e uma outra habilidade. A identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Por que você tem que saber dessa competência? Às vezes, você está na sua querida casa e observa que ocorreu o disparo de um disjuntor. Professor, o que é o disjuntor? Aquele protetor, né, do circuito da sua casa. Você pode ter um curto-circuito na sua casa ou simplesmente ter ocorrido a colocação de vários eletroeletrônicos e aquele disjuntor ter disparado. Isso é você aceitar o que você aprende na física pode ser aplicada no seu cotidiano. É isso que eles querem. Leitura de manuais, né? Entender os manuais, muitas questões relacionam isso também. E dimensionar, como está vendo aqui, circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. E como será que vai ser nossa próxima questão? Olha aí, coisa bonitinha. Tem até os símbolozinhos, né? Cuidado com os símbolos que são importantes para que você reconheça como vai estar montada a sua questão, né? Você tem uma lâmpada em X, a tomada de 3 pinos e o interruptor, que seria ligar e desligar, né? Aí vamos lá. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Lembrando, né, que você tem circuitos em série e circuitos em paralelo. Circuitos em série passam a mesma corrente e dividem a DDP, e circuitos em paralelo divide a corrente e passa a mesma DDP. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. Nossa rede elétrica é de 220 volts. Por quê, professor? Porque nos estados mais próximos das hidrelétricas é 110 e aqui é 220.
Justamente porque estamos mais afastados. Mas no sul e sudeste, a rede elétrica é de 110 volts. E observem que os 220 volts, às vezes, vem até superior para a sua casa. Aí tem um transformador, no início da rua, geralmente, para fazer uma diminuição dessa tensão elétrica. Então, vamos lá. Deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. E aí ele tem os símbolos associados. Pode passar, Douglas. Aí você observa, o professor Douglas já correspondeu, que você tem a tensão de 220 ali, representada por um gerador, a tomada, as duas tomadas e a lâmpada, que vão estar sendo colocadas na mesma DDP, portanto, em paralelo. Estão colocados todos em paralelo. Estão submetidas à mesma diferença de potencial. E aí você observa que se você colocar sem afetar, né, o que ele pedia, sem afetar... Sem que um desligar de um ou do outro... Por isso, a relação que colocar em paralelo. Pode passar, senhor Douglas. E aí você tem os desenhozinhos representando as duas tomadas e a lâmpada. Agora, uma coisa interessante, né, Thompson? Muitas vezes, eu vou ser bem sincero, nós físicos fazemos umas coisas que... Quantos nomes de unidades a gente tem? É verdade, muita unidade. Por exemplo, a gente fala ampere. Ampere é uma unidade para corrente elétrica. Mas o que ela significa? Quantos coulombs de carga elétrica estão passando a cada segundo pelo fio? Então você olha aqui o fio, passou 1, passou 2 coulombs, passou 3. Peraí, passou 3 coulombs a cada segundo. Aí a gente fala 3 amperes. 3 amperes. Inclusive, o amperímetro é o medidor da amperagem. E ele deve ser colocado em série com o que quer se medir. Exato. Agora, quer ver outro nome horrível? Volt. Volt. Quem é esse volt? Eu quando era pivete, Thompson, eu ficava... Por que machuca os 220 volts e não machuca os 9 volts da pilha, né? O que são esses 9 volts? Os volts me dizem quantos joules de energia cada coulomb da corrente vem trazendo com ele. Então espera aí. Na tomada aqui em Fortaleza, de 220 joules, cada coulomb que vem de lá, deixa no seu equipamento 220 joules e volta. 220 volts são 220 joules por coulomb. Agora em São Paulo são só 110. 110. É por isso que se você trouxer um equipamento de São Paulo para ligar aqui, e ele não for multivoltagem, você traz para cá, aí vem o coulomb no seu equipamento paulista. E vai deixar quanto no seu equipamento que foi feito para receber 110 joules, 220, toma, queima. É isso que vai acontecer. Agora, se você pegar um equipamento cearense, bem construído, e levar para São Paulo, e enfiar na tomada, ele não funciona. Não funciona. Mas não queima, né? Então, aqui, o que acontece? Para ligar um equipamento, você tem que ligar um dos terminais ao polo, neste exemplo, positivo, e o outro ao negativo. Assim, cada um deles vai receber os 220 volts para o qual foram feitos para funcionar. E o voltímetro é o aparelho que vai medir a voltagem, que deve ser colocado em paralelo com o que quer se medir. Brilhante! E o interruptor que ele queria colocar na lâmpada? Pois né? Tem que ficar só na lâmpada. Abre ou fecha. Ou abre ou fecha. Eu não posso colocar, por exemplo, aqui nessa região. Porque se eu cortar o fio aqui, aí não apaga tudo. Apaga tudo. Se eu cortar o fio aqui, apaga quem está para lá. Se eu cortar o fio aqui, aqui está beleza, porque a partir daqui... é da lâmpada, né? Né? Então, a gente tem que caçar alguma alternativa parecida com isso. Será que tem? Olha aí.
Temos, a alternativa é de eu te amo, professor. Ui. É recíproco, Pintou o gatinho. clima, né? Miau. Gato. Né? Então, tá aí. Nossa opção correta, E de elefante. Ufa, tá quente hoje, não tá? Um pouco, né? Rapaz, Vamos esquentar mais ainda com ferro elétrico agora. pois não é. O Enem, ele sempre traz um problema dentro de um contexto. Mas como eu disse para vocês, eu particularmente gosto de começar pelo fim. Ele perguntou aqui, qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desse eletrodoméstico? Pô, e ele quer Em quilowatts-hora. kWh. Gente, é watts, pelo amor de Deus. Não chama de watt, não. Por favor, né, Aí professor? eu chamo de watt às vezes. Não, mas pelo amor de Deus, o watt deve Aí eu falo se watt. mexer. O O tem som de U, né? Acha watt, né? Não, pior é quando me dê uma lâmpada de 30 velas. Aí dói. Vela dói. Aí Vela dói. Meu irmão, mas só o avô, né, que falava assim. E olha só, buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecidas pelo fabricante, como mostra a figura. 115 VCA. Douglas, o que é isso? 115 volts em corrente alternada, que é o que a gente tem nas nossas instalações, redes elétricas. Aí ele coloca aqui 750 W, os watts, ou watts. Watts, The mais book is on the bonitinho, table, bonitinho. né? Bom, note que a gente vai usar esse aparelho 30 minutos por dia. Só que o mês tem 30 dias. Bom, 30 minutos é o que a gente chama de meia hora, tudo bem? Então, em um dia, eu vou usar meia hora. Quando tiverem passado 30 dias, quanto tempo? Regrinha de 3. Regrinha de 3. Olha, você não pode ir para o Enem sem a regra de 3. Até quando você não sabe nada da questão, milagrosamente aparece o resultado com regra de 3. E aqui, vendo que 1 vezes x é igual a 0,5 vezes 30, 15 horas. Esse equipamento vai ficar ligado ao longo do mês durante 15 horas. Tá legal. Professor, e agora para calcular a energia? Relaxa. A gente gasta mais energia quanto mais tempo deixa ele ligado. Confere essa ideia? Tanto é que mãe vive falando: que essa lâmpada está fazendo acesa? Apaga essa lâmpada, não é você que paga a luz, menino maligno. Não é não? Volta e meia, eu vou cortar a conta de luz do seu lanche, você vai ficar sem comer. Ora, eu levei tanto assim em casa. E o final de semana que a gente falava: mãe, a gente vai poder passear? Não, você não apagou a luz. Né? E quando as moças na nossa casa gostam de usar uma chapinha durante o dia. Chapinha dói. Nossa Senhora. Todo dia. Pecut, pecut. Oh, minha nossa Tu senhora. só tem filha mulher, né, Só Thompson? tenho filha mulher. Rapaz, é um problema. Eu tenho 2 mulheres e um menino. Quebrou, né? Mas eu ainda tô lascado. Tu tem 2 meninas, né? 2 meninas, 2 moças. Ou seja, a gente empatou, eu ainda tenho um Você macho. desempatou, você desempatou. A gente empatou na Eu já feminilidade. passei da idade. Nem queria mesmo. Bom, mas vamos lá. O que a gente vai fazer com isso? Ó? Potência é a rapidez com que você gasta energia. Exato. Douglas, rapidez tem a ver com quantidade que é feita no tempo. Se eu perguntar para você, com que rapidez você é capaz de escrever? Você vai falar: eu escrevo 10 linhas a cada hora. Chutei. Nossa, como você é lento, né, meu? Mas tá lá. Você vai dizer o quanto que você faz num determinado tempo. A potência é a rapidez com que você gasta energia.
Eu já falei para você do ampere, que era coulomb por segundo. Já falei do volt, que era joule por coulomb. Agora ainda tem outro cretino. O filho de rapariga agora aqui é o watt. Ou watt. O watt é joule por segundo. Ah, tá. Mas, veja bem, a quantidade de energia poderia ser descrita fazendo o produto em X, a energia é a potência vezes o tempo. Ou seja, a quantidade de energia que o objeto vai consumir vai depender do tempo que você deixa ligado e da potência. Que está aqui. 750 velas, ou watts, ou watts. Não aprendo nunca. Olha que interessante. Você, nesse problema, não vai precisar usar o segundo. Douglas, como assim usar o segundo? Em geral, muitas vezes a gente precisa usar o chamado Sistema Internacional de Unidades e Medidas. No Sistema Internacional, a potência é watt, e o tempo é segundo. Mas nessa questão ele pediu a energia não em joule, e sim em quilowatt-hora. Então você deixa o watt-hora aqui e vai ser feliz. Quando você multiplicar isso, dá 11.250 watt vezes hora. Professor, aí lascou, que não tem nada disso ali. Calma! Você alguma vez... Olha o quilo aqui, ó. Pois não é? Mas você já teve 1 quilo de problemas? Muitos. Muitos quilos? Muitos quilos. Eu acho que no máximo eu tive meio quilo de problemas na vida. Eu tive umas toneladas. Jesus amado. O que significa quilo? 1000. Então, quando você fala, ei, ganhei XP no jogo, quanto? 3K. Não tem esse negócio lá dos RPGs? Né? O que é 3K? 3.000. Toda vez que você quer falar 1000, você bota o que lá? K. A mesma coisa aqui. Então, isso aqui são 11,25 mil watt vezes hora. É um jeito. Sabe, professor, não tem essa opção aí não. Ele falou qual o valor mais próximo. Quando ele fala próximo, é bem provável que a tua conta não vai dar igual ao que ele vai botar na opção. Então não se preocupe. O valor mais próximo disso é 11,3. 11,3. Então já fica sabendo, vai acontecer essa desgraça, de vez em quando você... Não deu, não tem... é o próximo. Não esqueçam dessa fórmula, galera. Energia é a potência. Potência vezes o tempo. Essa é uma das fórmulas mais usadas no Enem, viu? Tem aí não cai, despenca, né? Despenca, com certeza. Próxima. Bora tomar banho? Agora, chuveiro elétrico. Eu acho engraçado. Para que chuveiro elétrico? No Ceará a gente nem precisa, né? Já vem quente por natureza a água, né? Eu tenho um defeito. Tu não acredito não, Douglas. Eu só tomo banho de água quente. Oh, que coisa meiga. E se quebrar o chuveiro, o que eu faço? Eu pego um balde. Vai esquentar. Aí eu pego, encho até um certo tanto o balde, boto uma cuia lá, banho de cuia é muito bom. Aí eu pego, esquenta a água no fogão. Você toma banho de cuia. Aí eu pego a água fervendo, boto ali na água do pra balde, exato, para ficar amornar, exato. E aí eu vou tomando banho de cuia. Minha nossa, beleza. Eu tenho problemas. Eu entendo, Isso é o que o povo chama de rigidez cognitivo-comportamental. Não, isso é tão... O pessoal me zoa tanto. Não, mas tranquilo. Mas eu sou feliz. Eu só acho que lá em casa a água já vem quente eternamente. Então, manhã, você mora em casa, macho. Eu moro em casa. E aquele dia em que a caixa d'água desceu sobre a sua cabeça no seu quarto, eu lembro dessa. Foi. Eu lembro. Que triste. É porque eu sou engenheiro também, né? Vamos lá, gente. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo nele
uma corrente muito elevada. Por isso que se a corrente for elevada, tiver um disjuntorzinho lá, ele vai cortar a passagem de corrente, ele vai disparar. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis, né, ou disjuntores. Os fusíveis também fazem isso, essa proteção do circuito elétrico. Só que quando você queima o fusível, você tem que trocar. O disjuntor não, ele só faz disparar, aí você só liga de novo. Mas o fusível, assim como nos carros, temos no circuito elétrico dos carros, o fusível também tem que ser trocado. Aí ele tem que ser trocado completamente, porque é um fiozinho que se corta, se quebra. Que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge o valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts, olhe, né, nossa velha diferença de potencial, em uma residência, possua 3 posições de regulagem de temperatura da água. Na posição verão, 2.100 watts. Na posição primavera, 2.400 watts. E na posição inverno, 3.200 watts. Lembrando que potência tem a ver com energia e tempo, né? Mas na eletricidade, nós temos uma formulazinha para potência, que daqui a pouco a gente vai ver, que envolve resistência elétrica, corrente ou DDP, tá certo? Então tenham muito cuidado com essas relações com a eletricidade, para que vocês possam se sair bem em qualquer questão de eletricidade. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? O disjuntor, como eu disse, ele tem que estar lá para corresponder o máximo de corrente que possa passar, sem danificar e sem levar em consideração qualquer perigo. Como eu tinha falado, né, nós temos aqui a fórmula do π, potência U, I vezes U, I, corrente elétrica em ampere, e U, diferença de potencial. Sendo que a potência sobre a DDP é igual a I. E aí você vai utilizar-se dos valores das potências dividido pela diferença de potencial para encontrar o valor da corrente. Lembrando que você tem que encontrar o valor máximo possível para que você tenha as 3 ideias, como nós vamos observar agora. I é P vezes U, então P sobre 110, e aí você vai colocar no verão 2.100 sobre 110, a amperagem vai ser de 19 ampere. Na primavera, 2.400 sobre 110, aproximadamente 22 ampere. E no inverno, 3.200 sobre 110, aproximadamente 29 ampere. Professor, vamos imaginar que eu, para proteger todo o circuito, tenha colocado um de 20. Aí, quando você colocar na primavera ou no inverno, você vai ver que o disjuntor vai estar disparado, ele não vai funcionar corretamente. Então, nesse caso, você tem que pegar o máximo, não tão acima dele, né? Obviamente, você não vai botar um 40 ampere aqui, que pode vir uma corrente muito alta e queimar o dispositivo e dar um curto-circuito, mas você vai colocar um valor bem próximo do máximo, que é 30 ampere, resposta B de bucéfalo. Sensacional. Agora, Thompson, eu sempre tive problema com fórmula na minha vida. Fórmula Fórmula, equação. A gente pode fazer métodos mnemônicos. Né? Esse negócio do piu-piu ajuda. O piu, né? O piu. Mas sabe o que eu estava pensando, cara? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. A corrente me diz o quão rápido as cargas elétricas estão se movimentando. Então, se eu aumentar a corrente elétrica, o que pode acontecer? O que a corrente faz? Ela é o Uber da energia. Então, a corrente elétrica vem aqui, pega a energia,
e joga para o equipamento. Aí volta. Aí pega a energia e joga para o equipamento. Se eu aumentar a velocidade com que essas correntes estão correndo, eu vou conseguir mais rapidez na entrega da energia. E a rapidez na entrega da energia a gente chama de potência. Então eu consigo aumentar a potência com mais corrente. Então, por isso, no inverno, que é quando eu tenho a maior potência ali para o chuveiro, eu tenho mais corrente. Porque Agora, no inverno eu vou precisar que a água esteja mais quente. quente, pois a bicha chega gelada. Não, mano, inverno é um negócio terrível, porque a gente não sabe o que é inverno aqui, né? A gente não sabe o que é inverno. Agora, tem outro jeito de você aumentar a potência. Como? Lembra dos 220 volts? É aqui, lá em São Paulo é 110. A gente viu ali. O volt é a quantidade de joules que cada coulomb carrega. Então, eu posso ter um equipamento mais potente sem mexer na corrente, mas aumentando a tensão. Que aí cada coulomb vem trazendo mais. É como se a corrente fossem caminhões que iriam passando. Na hora que eu aumento a voltagem, eu aumento a capacidade do caminhão de levar objetos. Nesse caso, o objeto é a energia. E era assim que eu pensava, poxa, que legal. E aí eu botei o piu-piu na cabeça. O piu-piu na cabeça, bom, voltando, muito bem, próxima é melhor questão, passar. não ficou esquisito. Aquela competência anterior, sobre circuitos elétricos, ela é legal. Vai ter 2 ou 3 questões na tua prova sobre ela. Com certeza. Agora, essa aqui é a habilidade da mecânica. A competência 6, apropriar-se dos conhecimentos da física para resolver problemas, interpretar, avaliar, planejar intervenções e afins. Mas está aqui, ó, caracterizar causa ou efeito dos movimentos de partículas, substâncias, objetos Ou corpos ou celestes. corpos celestes. Por falar nisso, Ontem, não foi? Não. Ontem teve Oi? um eclipse anular, não foi? não vai ter esse sábado agora. É dia 14. É, rapaz, dia 14. Tá certo, às 4 horas da tarde, bicho. Estarei prontamente. Pelo amor de Deus, não olhe para o sol. Ah, professor, mas vai ter um eclipse, eu não vou olhar para o sol? Não. Eu vou te falar um negócio. Se você olhar para o sol durante o eclipse, por 10 segundos, vai doer a tua vista. Depois vai passar. Mas você terá ficado cego pelo resto da sua vida. Verdade. Com o passar dos anos, o problema, né, o dano na retina causado vai fazendo você perder a visão. E em 2 anos, muito provavelmente, você não vai conseguir enxergar da mesma forma que antes. Por isso que tem o óculos especial. Ah, professor, eu vou pegar um filme, vou pegar a chapa que eu tirei de um raio-x. Não. Não. Você vai passar numa loja de construção civil e vai comprar aquele vidrinho de solda, do pessoal que fica fazendo solda, e nem eles usam lá. Um monte de gente vai ficando cego. Compra aquele vidrinho com um número maior do que 14, tem uma numeração. E aí, olhe, mas mesmo com o vidrinho, o máximo de tempo que você pode encarar o sol são 20 segundos. Olha, 20 segundos, tá lindo o sol, puxa vida, um eclipse, vou contar para os meus netos. Que legal! Pronto, parei, não posso mais ver. Fica aí, empresta para o Thompson. O Thompson Pronto, vai curtir. passa 20 segundos e... Aí depois, quando já passou os do Thompson, pois devolva para mim. Aí, entendeu? Então compartilha. Aí eu peguei um só para mim, vou ficar o tempo todo. Aí você vai arrombar seus olhos todinho. Não vou perder um instante do eclipse. Pois é. Para perder a vista depois, Então, por favor, usem equipamento adequado. Ah, eu não tenho? Não olha. Ah, mas eu vou perder. Bom, você quer perder o eclipse ou quer perder a visão? Fica a sua escolha. Eu tenho que fazer medo, porque é exatamente isso que acontece. Eu não estou exagerando. Mas voltando aqui, olha que questão legal. Curling. Curling. Douglas, o que de achos é isso? O Eu só não vou curling me abaixar aqui, mas...
Nossa. Aquela das pedrinhas, né? Eu achava tão legal. Tinha as Olimpíadas de Inverno, o povo jogando E naquilo o pessoal ali. passando a vassoura. Rapaz, eu achava tão legal. Diga onde você vai, que eu vou varrer. Diga onde E os você caras vai. fazem aquilo porque que gosta, né? Mas eu só vou varrer o chão lá em casa por obrigação. Pois Cada mulher é. briga, mancho. Como é que pode, né? Rapaz. Mas tá aqui, ó. O curling é um dos esportes de inverno mais tradicionais e antigos. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais próximo possível, ou mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras, não é qualquer vassoura, não é aquela de piaçaba que você tem em casa, não. São vassouras especiais de $10.000. O gelo imediatamente na frente da pedra, mas não pode encostar na pedra. Quem tocar a pedra perde o jogo. É desclassificado. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que ocorre uma desaceleração da pedra muito grande, se comparada à desaceleração desta mesma pedra, quando lançada com os varredores. Douglas, como é que é aquela coisa ali? Mano, o quão ridículo é alguém que faz isso? Mas para eles é muito importante, né? Cultura. E eu tenho dificuldades. E esse negócio de culto, mano, eu não quero varrer. Aí ele vai varrer por opção, assim, né? Alguém aqui varre porque gosta? Olha ali, tem um. Tu gosta de varrer? Tu Outra. também? Olha aí. Tipo assim, qual que é a alegria de varrer? A casa limpa. Não, eu gosto da casa limpa, eu só não gosto de varrer. Por isso eu fico pedindo a Deus, Senhor, me faça rico, porque eu quero aquele robozinho que vai assim, né? Varrendo a casa. Eu acho aquilo lá muito legal. Só não ia dar certo lá em casa, porque tem 6 cachorros e 30 gatos. Fica só Aí eu olhando. imagino que os cachorros iam ficar lá assim, em cima do negócio lá que vai varrer. Mas tudo bem, como diz mamãe, gosto é que nem rosto, cada um tem o seu. Eu sei, sua mãe tem um ditado diferente, né? Sem vergonha. Voltando aqui. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o quê? A força motriz sobre a pedra. Professor, o que é uma força motriz? Força motriz é uma força que provoca o movimento. Se eu diminuir a força que provoca o movimento, ela vai parar de se mexer. Então não é. Força de atrito. O que o atrito cinético, o atrito de deslizamento faz com os corpos? Freia, para. E o atrito ele diminui quando eu estou deixando lisinho. E como é que eu deixo lisinho? Varrendo. 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 Para quem é feliz varrendo, eu indico esse esporte, né? Porque é que nem, por exemplo, eu amo ter um carrinho limpo. Mas eu odeio usar o aspirador de pó. Eu faço na força do ódio. Na força do ódio eu falo, tem que lavar. E às vezes tá tudo cheio dos cocôzinhos dos pássaros, mano. Que alegria. Continua lá, cheio dos pássaros. Vamos lá. Sua vez, gatinho. 8ª. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. O professor Douglas já até falou dessa relação. É a rapidez, né? O espaço relacionado ao tempo aí. Nós temos a velocidade, que pode ser correspondida através de uma regrinha de 3. Ele está andando 80 quilômetros a cada 1 hora. Isso é o máximo que ele pode ter, né? E a distância a ser percorrida é de 80 quilômetros. Galera, vamos lembrar
que se eu quero fazer a entrega desse objeto, desse material, no menor tempo possível, né? Então eu vou ter que ir na velocidade máxima. Então eu vou ter que andar 80 km por hora para percorrer 80 km. Daqui a pouco a gente faz a regrinha de 3. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Gente, isso aí você não precisa nem saber que a fórmula da velocidade é espaço pelo tempo. Você só precisa reconhecer a regra de 3. Se você tem 80 quilômetros em cada hora, né, você tem que percorrer 80 quilômetros e no outro trecho, 120 quilômetros por hora, você tem que percorrer 60 quilômetros. Pode fazer uma regrinha de 3 facilmente, mas está aí a fórmula. Espaço é a velocidade vezes o tempo. Então, o tempo vai ser o espaço pela velocidade. Vamos aplicar 2 vezes a fórmula. Primeiro, o tempo na perspectiva do período 1. 80 quilômetros, que é o espaço, 80 quilômetros por hora. Dá para fazer por regra de 3. 80 quilômetros está para 1 hora, 80 quilômetros está para X. Encontraria o mesmo tempo de 1 hora. E o tempo 2, 60 quilômetros, que é o espaço, sobre 120 quilômetros por hora, que também dá para fazer por uma regrinha de 3. 120 quilômetros por hora, 120 quilômetros está para 1 hora, assim como 60 quilômetros está para meia hora. Se você somar as duas, você vai encontrar 1,5 horas. E a resposta C de corvo. 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 Por que não? Edgar Allan Poe adorava um corvo. Corvo. De onde é que tem corvo? Odin, né? Odin, ele é o deus dos corvos? Sim, o Nó dos Enforcados fala sobre isso. Quem que está enforcado? Não, o Odin, isso aqui é o símbolo do Odin. Ah, por que o Odin é chamado de quarta-feira? Por causa do poema, né, da quarta-feira, da relação com Edgar Allan Poe. Tem. Eu não sei de nada dessas coisas. Só vi... É na literatura, né, macho? É legal que até a Wandinha também se chama quarta-feira. Quarta-feira, Wesley. Né? Vai saber. Ah, eu ia falar alguma coisa, bicho, de eletricidade. De repente, a gente lembra. Depois a gente lembra. Competência 6. Olha, essa daqui é legal. Apropriar-se de conhecimentos. Isso aqui a gente já viu tudo. Problema, interpretar. Enfim, competência 6 é física. Habilidade 21. Utilizar as leis da física ou da química. A química entrou aqui, não sei por quê, o que ela está fazendo aqui. Para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos, aí aqui é coisa bonita, no contexto da termodinâmica ou do eletromagnetismo. Essa é outra habilidade que aparece com bastante recorrência. 2 questões na prova provavelmente vão vir deste tema. As 3 primeiras que eu coloquei para vocês, mais de 2 questões podem aparecer. Com certeza. Essa daqui, em média, 2. Thompson, eu fiz um trabalho em que durante a execução do trabalho eu ganhei 3 galhos de chifre. Minha nossa. Não é trabalho de corno que a gente fala, com né? certeza. Aí estava eu lá, eu saí catando cada uma das que foram 477 questões. Você de fez física. a separação. Essa aqui é dessa habilidade, essa aqui é dessa habilidade, essa aqui é dessa daqui. E aí eu saio contando. É lógico que enquanto você está fazendo isso, o tal do Ricardo, né? Bom, voltando aqui. Exemplo disso. Olha aí. Tá vendo? Questão do Enem, bora começar pelo fim. O cozimento do feijão ocorre dentro da garrafa térmica, pois... Pergunta que eu faço aqui para vocês,
Quem aqui é bom na cozinha? Quem aqui Vixe, Masterchef Maria. aí, ó. Masterchef aqui. Paola Carrossela perderia facilmente para vocês na competição. Eita. Você sabia que o que cozinha o alimento não é a chama do fogão? Você já parou para pensar sobre isso? Você fala, Douglas, como assim? Havia, na década de 90, uma dupla chamada Rodolfo e ET, É o novo. que tinha uma música chamada Panela de Pressão. Não a cantarei, porque ela apresenta cacofonia. Melhor não. Que ela dizia assim, vou só declamar o poema. Declame o poema, por favor. Comprei uma panela de pressão. Para quê? Para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou solteiro, não tenho compromisso. Se eu lavo ou se eu cozinho, ninguém tem nada com isso. Bonita a letra. Belíssimo. Mas- Poema fenomenal. Pois é, mas por que razão você cozinha mais depressa com uma panela de pressão? Você já se perguntou isso? Porque só o que tem agora na internet é panela de pressão explodindo. Vocês já viram? Eu acho tão legal, de repente, pum! E tem uma que fala, e aí, vai explodir! Pum. Aí todo mundo diz, eita, mano, né? Cheio de panela de pressão. Nunca mais vou usar panela de pressão na minha vida. Não, não precisa deixar de usar. É só parar de ser uma pessoa porca. Tem que limpar os furinhos, né? Limpa. A gente tem Tu que não limpar os ajuda, furinhos Tom. bem direitinho, porque senão fica veda. Tá. Não é não? Aí ele bota o ferrinho no furinho para limpar o furinho. Exatamente. Ainda vai com escovinha, né? Aham. Se você mantiver a limpeza, não tem esse risco. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Mas qual que é a ideia? O que cozinha o alimento, se você for cozinhar, é a água. É a água que vai cozinhar o teu alimento. A chama do fogão transfere energia para a panela, e a panela transfere para a água, e a água que cozinha seu alimento. Agora, olha, se você souber disso, você responde essa questão. Uma opção não usual para o cozimento do feijão é o uso de uma garrafa térmica. Hã? Em uma panela, coloca-se uma parte do feijão e 3 partes de água, e deixa até ferver. 5 minutos fervendo, aí você já bota da garrafa térmica e fecha. Lembrando que ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Se você chamar 100 graus centígrados, eu vou mandar uma maldição na sua cabeça. Não, centígrado é muito feio. É feio, né? é feio. Celsius é mais bonito. Bom, mas voltando aqui à nossa história. Você vai deixar 8 horas lá e o feijão está cozido. Tu não acredita não, né? Ô professor, eu vou fazer feijão em Vamos casa. fazer em casa, né? Você bota, sem panela de pressão, você Olha bota aí. lá e ó. E fica, e nada de o feijão cozinhar. E fica. E também quem é que vai 8 horas depois? Só 8 horas para comer a feijoada? Pois não é, eu dou aula em Juazeiro do Norte. Eu e o GG, que vai entrar logo depois aqui da gente. Aí é uma noite. E se eu quiser comer feijão fresco no café, né? Que eu viajo e de noite eu chego lá. É só fazer isso. E eu vou ter feijão cozido de manhã. Você fala, mas como é que vai cozinhar? Desligou o fogo. O que acontece? O que faz o feijão cozinhar? E o que cozinha o feijão é ele ficar recebendo energia térmica da água, também conhecido como transferência de calor, da água para o feijão. Tá. Então, olhando aqui, a água reage com o feijão? Reação é química. Não vai reagir com feijão. Espera aí. O feijão continua absorvendo o calor da água que o envolve. Por ser um processo E o cozimento é um processo endotérmico. Exatamente. É por isso que vai cozinhar. Só que vai demorar 8 horas. Você não quer demorar tanto, né? Ninguém vai fazer isso daqui para um almoço de casa. É só para uma emergência.
Douglas, e para que serve a panela de pressão? Quando se aumenta a pressão, aumenta-se a temperatura de ebulição. Consequentemente, a água vai ferver a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Vamos pensar. O que significa entrar em ebulição? É a gente que está líquido aqui, escapar para o ar. Eu não vou dar esse pulinho não, mas tudo bem. Vai, dê o pulinho de novo. Né? Agora, vamos fazer de conta que eu sou a molequinha, certo? E você é a atmosfera. O que a atmosfera faz nas molequinhas de água na superfície? Ela fica assim, ó. Pá, 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 não sai não. Então, bate na minha cabeça. Aí eu tento sair, poxa, não consigo sair. É exatamente isso. É impressão atmosférica. É exatamente isso que a pressão faz. Ela dificulta a saída, ebulindo. Aí ele pressionando na minha cabeça, só tem um jeito de eu escapar. Se eu ficar mais agitado. E é isso que acontece na panela de pressão. Sabe qual que é a temperatura da água que está cozinhando o seu feijão dentro da panela de pressão? Cerca de 120 graus Celsius. São 120 graus Celsius que vão fazer você cozinhar mais depressa o seu feijão, igual dizia Rodolfo. Verdade. Mas nesse problema a resposta é B de blástula. A segunda fase do desenvolvimento embrionário, onde você tem anteriormente a mórula, blástula, gástrula, neurula. Onde aparece a notocorda, que nos protocordados permanece. Que vai para cima. Né? E nos cordados é substituído pela estrutura da coluna vertebral. Poxa, eu estudei tanta biologia. biologia. É bom demais. Divertido, né? Cansei. E você? Me disseram que a gente tem que acabar. Pois é, infelizmente. Mas é isso mesmo, né? Foi tão bom estar com vocês. Foi ótimo. Foi um prazer. Nossa, foi legal. Participar dessa aula com esse mestre. Não, eu estava com saudade de você. É tão lindo, tão pequenininho, já fala. Oh, meu, tão agora, lindo. Deixa para lá, depois eu falo ali fora. Que coisa tão linda. Nós somos amigos há muitos anos, ensinando física. Ele é traíra, hoje ele dá aula de português, redação e afins. De vez em quando ele fala, vou voltar para dar uma aula de física. Mas vai ter sempre o seu espaço no meu coração, apesar dessa trairagem e um amor grande no coração, meu querido. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Olha, queridos, boa prova para vocês. Estudem bem, estudem bastante, estudem com alegria. Porque eu não sei se vocês percebem, vocês vão ver ainda com o professor Mariano, com o professor Jorge, que vão vir logo a seguir, que a gente é professor porque ama o que faz. A gente gosta de estudar, a gente gosta de ir atrás do conhecimento, porque ele liberta, porque ele traz oportunidades, porque é gostoso aprender algo novo. Então convido vocês a curtirem a próxima aula de Ciências Humanas, que eu tenho certeza de que vai ser maravilhoso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu.